O meu Twitter ontem foi absolutamente inundado de pessoas pedindo pra eu comentar uma notícia que eu já ia comentar, que é o fato de que pessoas ajudaram a construir presídios no estado de Goiás, quando o estado não fez, e isso saiu mais barato do que o estado fazendo, e ficou melhor de maneira geral. A galera falou, meu Deus, Rafael, o Ancapistão vai começar com a galera construindo presídio pra vagabundo, quem diria? Pois é, senhoras e senhores, esse é o Brasil. Roda a vinheta. E tem tanta coisa deliciosa nessa manchete, nessa notícia como um todo, que é legal pra caramba a gente explorar, porque você pode falar de falha de mercado, problema de caroneiro, iniciativas populares, governo falido e tudo mais. Vamos falar disso tudo, mas primeiro, antes de tudo, 22 de junho eu estarei de novo em Florianópolis palestrando. É engraçado, cara, eu palestro mais por ano em Florianópolis do que eu palestro em Curitiba. Mas enfim, eu vou estar lá palestrando no First Fraga, que é um evento bem legal lá. Vai ter um monte de coisa diferente, mas o link tá lá na descrição e tudo mais, vai conferir lá. Ingressos estão à venda e eles podem acabar, especialmente agora que eu tô divulgando, então dá uma corrida. E especialmente porque Florianópolis, que é a cidade mais libertária do Brasil, proporcionalmente, então, né, imagino que isso aí vai acabar rapidinho, então dá uma corrida lá. Mas vamos lá, o que aconteceu? Qual que é a notícia, ok? Vamos lá, manchete, isso aqui eu achei muito legal. Moradores de Goiás constroem presídios para evitar fugas e diminuir superlotação. O que aconteceu? Falta presídio em Goiás, aliás, falta presídio em qualquer lugar do Brasil, basicamente. Mas isso é outra discussão. Falta presídio, o governo não ia construir, porque o governo está falido, não só o governo do estado de Goiás, está falido também, se não me engano, Goiás está em calamidade financeira. Tem mais outros 6 estados que estão, e tem mais uns 2 que devem declarar esse ano ainda de alguma forma. Então o Estado não tem como fazer, então não só o Estado, né, de Goiás tá quebrado, como eu tava falando, mas a União também tá quebrado, então adianta, não vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro. Os moradores falaram, cara, quer saber, a gente faz mesmo, tá bom, dane-se, eu tomo conta desse negócio aqui e vamos lá. O que já começa mostrando que, e sim, isso é possível, certo? E as pessoas precisam pegar essa cultura, precisam pegar essa cultura de atividade de eu vou resolver. É possível que a gente faça. Porque um dos problemas mais fundamentais que a gente tem é que a mentalidade estatista entrou na cabeça das pessoas ao ponto em que elas acham que tem certas coisas que a gente não deveria pensar em empreender. E elas nem sacam que elas pensam isso. Certo? Elas acham que tem coisas que a empresa e ganha dinheiro, ou que a gente pode fazer, que indivíduos podem fazer. Não é nem empresa que ganha dinheiro, mas é coisas que a comunidade pode fazer, e tem coisas que o Estado pode fazer. E as coisas que o Estado faz, literalmente ninguém deveria tentar fazer. Não é que assim, não daria. Não, você não processa na sua cabeça que isso é uma possibilidade. Certo? Presídio de uma dessas. Então o que a gente precisa fazer é quebrar essa mentalidade. Falar, não. Pessoas são capazes sim de fazer isso. Você pode ser capaz sim de resolver esse problema. Cara, se virar esse relógio na cabeça das pessoas, virar essa chave na cabeça, não é relógio, vai virar um relógio. Bom, você pode virar um relógio também, mas enfim. Se virar só essa chave na cabeça das pessoas de dá pra fazer isso. As pessoas vão começar a fazer, o que ou vai tornar o Estado obsoleto, ou vai fazer com que o Estado chegue e tenha que proibir, e daí as pessoas vão falar, eu tô tentando resolver problema que você tá me proibindo de resolver um problema. Que história é essa? Como é que é esse rolê aqui? Isso vai ser uma grande mudança na direção do libertarianismo no Brasil. E já tá acontecendo, certo? E isso aqui é uma evidência disso. O que aconteceu? Os moradores se juntaram e falaram, cara, não tem grana pra construir presídio, não vai ter grana, então a gente constrói. A gente ajuda, a gente dá materiais e tudo mais. Aí sempre vai ter alguém que vai falar, mas teve algumas verbas do judiciário. Tá, não, tá bom. Não, teve um cara, era funcionário público, ajudou. Sim, tá bom. Porque por isso que funcionou, claro. Mas o fato é que teve uma larga iniciativa popular de vamos construir isso e resolver este problema. Então, assim, já morreu uma pergunta de Rafael, como é que seriam as cadeias no Ancapistão? Cara, cidades iam falar, cara, a gente cansou de vagabundo, velho. Constrói uma cadeia, põe os vagabundos dentro. Pronto. Então, essa tá resolvida. Certo? Junto com aquela galera lá também de agricultores e tudo mais, estão começando a construir estrada, esse tipo de coisa, a gente tá refutando os argumentos estatistas na prática pouco a pouco, que também é o que a gente precisa. Outra tangente, até porque esse vídeo é uma mega tangente, mas enfim. Outra tangente, o que a gente precisa é de mais gente fazendo isso. Certo? A gente precisa explicar libertarianismo, a gente precisa explicar ideias, a gente precisa ficar fazendo leitura, comentário e tudo mais, mas a gente também precisa de um monte de gente chegando e falando, quer saber, bicho, sabe o que eu vou fazer? Eu vou provar para as pessoas que elas não precisam do Estado, via construir um presídio, daí eu vou pôr os vagabundos lá e vou falar, ha! E aí todo mundo vai ficar, ixi, verdade, né? Sabe, a gente precisa de mais iniciativas dessas, certo? Mas,
O que acontece? Isso aqui é legal pra caramba também, porque isso estoura com um argumento de economistas, de alguns economistas, que é tipo, ah não, isso aqui vai dar uma falha de mercado porque o caroneiro, papapá. Porque o que acontece? Você vai produzir uma externalidade positiva que você não pode cobrar. Então isso aqui vai dar um caroneiro, e daí isso aí, como você não pode cobrar, existe um desincentivo, então você vai ter menos do que normalmente você teria, isso aqui é ruim, certo? Tem os caras que argumentam isso. O que, na verdade, no fim das contas, é uma falácia do Nirvana, certo? Porque o que é a falácia do Nirvana? É você falar assim, isso vai ser o mundo perfeito da minha opinião? Não. Então, deu errado. Então, tem que pôr o estado disso aqui. Tipo, não. Nada vai ser perfeito na história de toda a humanidade. Isso não vai acontecer. Você sempre vai ter problemas. E, só porque você tem uma opinião do perfeito, também não significa que o resto do universo tem que se adequar a isso, e se isso não acontecer, tem que ter um estado pra fazer isso, ok? Isso é um problema que é feito. Mas os caras falam, ah, não, mas é porque daí você vai produzir uma externalidade positiva, e daí um monte de gente vai ganhar segurança com isso, mas eles vão virar tudo caroneiro, então ninguém vai pagar, então não vai acontecer. Não. Em vários casos, o que acontece é que um monte de gente vai falar, cara, olha, se eu construir a cadeia, digamos, eu sou uma grande empresa, eu faço uma doação, vai uma pessoa rica lá e dá uma porra de dinheiro. Se eu construir isso, de fato eu tô gerando um puta benefício pra um monte de gente. Mas eu também tô gerando benefício pra mim. Eu saio ganhando alguma coisa, e um monte de gente vai ganhar também. Mas dane-se, eu não me importo, eu não ligo. Ou eu vou usar isso pra ganhar biscoitinho na internet com a galera e falar, gente, construí o presídio, gostem de mim. Patrocinado por, enfim, você não precisa nem fazer publicidade. Puramente o seu ganho de capital social, o seu ganho de pessoas falarem, ô, cara, ali ajudou o negócio. Puramente isso já é um puta incentivo pra você fazer. Então tem esse argumento de, mas é que você não teria como monetizar isso e tudo mais. Digamos que não. Ainda assim existem vários incentivos pra você fazer isso. E você tem o fato das pessoas fazerem isso demonstrando isso, demonstrando que sim, existem pessoas que estão dispostas a doar grandes quantidades de dinheiro, porque a gente está falando de milhões de reais nos custos dessas obras, existem pessoas que estão dispostas a doar isso, materiais, trabalho, etc., para produzir um bem-estar da sociedade, porque sim, porque no fim das contas, isso é uma coisa que muita gente erra. Livre mercado, libertarianismo não é sobre lucro, é sobre satisfação pessoal. Lucro é só uma forma muito eficiente, muito fungível de você conseguir ganhar a felicidade, certo? Eu não sei que eu vou ficar mais feliz, mas se você me der R$1 milhão, eu provavelmente tenho mais coisas pra fazer, certo? Eu tenho mais opções e tudo mais. Então, o que acontece? Você fala, cara, eu já tô bem financeiramente, eu não quero mais caçar mais alguma coisa, eu valorizo muito mais eu dar segurança pra cidade, e isso aqui vai me deixar feliz, e eu vou ficar feliz, então eu vou tacar dinheiro nisso, certo? É aquela grande força transformativa da sociedade que é o rico entediado. Isso aí é uma coisa muito boa e consegue fazer esse tipo de produção. Fora, claro, a coisa que você tem que falar é que isso aqui foi, na segunda matéria, né, que tá o link lá na descrição e tudo mais, 3 vezes mais barato do que se fosse o Estado fazendo. Então, aí você já tem uma estourada, certo? Aqui no Paraná até é engraçado, porque durante as eleições, né, aliás, antes, eu fiz todo um levantamento aqui de o que o governo Beto Richa estava fazendo certo e errado pra criticar. E o cara pra fazer... Bom, foi preso, né, inclusive. Mas o cara pra construir presídio foi um negócio, assim, 6 anos pra concluir um, talvez, de 14 originalmente. Um negócio insano, uma incompetência absurda, uma putalha numa grana gasta que não fez coisa nenhuma. Certo? Então a iniciativa vai lá e é mais barato. Agora, pergunto. Não teria sido mais barato ainda se não tivesse imposto nisso? Presídio sem imposto. Semana do presídio sem imposto. Ah, tem o shopping sem imposto, não sei o que, você vai pra cadeia, mas pelo menos não vai pagar imposto. Olha só. Quanto mais barato teria sido isso se não tivesse imposto? E não é imposto só nos materiais, certo? E os impostos de terras, as coisas que o governo faz que artificialmente sobem os custos de terras, porque você vai ter que colocar isso aqui em uma terra, certo? Vai colocar os preços num balão. Ou você também pode pôr os preços num balão também, se você quiser, e, né? Bom, aí você tem que ver, né? O livre mercado pode fazer isso, você nunca sabe. Mas você vai ter que pôr isso numa terra, e o governo faz medidas que sobem preços de terras, como, por exemplo, reduzir o número de terras que estão disponíveis para a primeira apropriação, certo? Se não fosse todos esses efeitos, custos de trabalho, etc., isso aqui teria sido mais barato ainda, ou seja, pode ser que teria sido feito antes. Então pode ser que esse problema nem sequer teria existido se você não tivesse o Estado em cima disso, ou não tivesse um peso tão grande, certo? Isso aqui é a coisa mais óbvia, eu deixo um pouco mais pro final, as reflexões mais importantes, eu acho que é mais importante de colocar no começo. Mas o fato é que isso aqui é a tendência que a gente tem que começar a pregar e divulgar, certo? O Ideias Radicais serve para espalhar ideias, e não é só explicar teorias, é fazer esse tipo de coisa. Falar, gente, ó, os caras foram lá construir um presídio, as pessoas foram lá e construíram uma praça, as pessoas foram lá e começaram a fazer bairros privados, fazer segurança privada. Esse tipo de coisa tem que ser divulgado. Esse tipo de coisa tem que ser explanado para a população e falar, cara, vocês podem fazer isso. Vocês deveriam ter o direito de fazer isso.
Vocês têm a capacidade de resolver isso. A gente precisa que empreendedores comecem a pensar nisso, certo? Isso é uma coisa que eu acho triste na comunidade startup, é que tem uma certa visão de que tem umas coisas que você não vai, sabe? Tem uma coisa assim, umas coisas assim de tipo, se você tá ganhando dinheiro não quer dizer que você tem impacto social necessariamente. Tipo, não, sim, se você tá ganhando dinheiro, você sim tem impacto social. Tipo, isso é definição da coisa, certo? Mas a gente precisa que empreendedores comecem a olhar para esses problemas e falar, como é que eu vou resolver isso, certo? A gente precisa dessa mudança de mentalidade nessa direção, e quanto mais isso acontecer, mais a gente vai indo na direção da liberdade. Não só explicando isso explicitamente, via ideias, explicar que imposto é roubo, ética argumentativa, etc., mas via as práticas que mostram para as pessoas, certo? É o que o Uber fez, e a gente precisa fazer isso, e também alguém vai ter que construir cadeia e esse tipo de coisa. Que maneiro que isso aconteceu. Enfim, o link do evento vai estar lá na descrição, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.